Center. Flamengo se reapresenta com Gabigol e sem Arrascaeta. O uruguaio é insubstituível no Flamengo? O futuro do Campeonato Paulista já tem jogo marcado para Minas Gerais. Bastidores do Corinthians em turbulência por causa do coronavírus. E o futuro de Cristiano Ronaldo? Será que o português volta ao Real Madrid? Tudo isso e muito mais agora no Sport Center. Griezmann 2-0 para o time do Barcelona. Sim, companheiros, aqui estamos com mais Sport Center para você. Muita informação nesta hora. Teve gol do Griezmann também, golaços do Messi. Ninguém segura o argentino realmente quando ele quer. Parece que o zagueiro fica congelado na frente dele. Vamos nessa, Marcela? Quando ele não quer também, né, Edu Elias? E hoje bateu o recorde, é o jogador que mais vestiu a camisa do Barcelona. Boa noite para você mais uma vez, para os fãs de esportes que nos acompanham. Mas a gente começa este Sport Center falando do Flamengo. O Flamengo que os jogadores, seus jogadores titulares, os principais jogadores se reapresentaram na manhã desta segunda-feira sem o Arrascaeta, que ganhou um dia a mais de folga. As coisas por lá estão meio conturbadas nesse recomeço. Acompanhar o Flamengo é um convite a uma montanha-russa de emoções. Ainda que o elenco esteja de férias, o clube tem vocação para ver o seu caldeirão borbulhar. Neste início de 2021, a roda girou novamente, noticiário agitado antes mesmo do primeiro treino do grupo principal na temporada. Dentro de campo são protagonistas o arco e a flecha, Arrascaeta e Gabigol, o meia criativo e também um artilheiro da equipe. Mas desta vez, neste início de temporada, acabaram como notícia mais fora de campo, uma tradição que o Flamengo carrega já de outras temporadas. O elenco se reapresentou nesta segunda-feira com Gabigol e sem Arrascaeta. O uruguaio pediu um dia a mais para Rogério Ceni para ficar com a família no país natal. Foi atendido. O combinado é que volte nesta terça-feira. Mas há nos bastidores uma insatisfação entre seus representantes que estão de olho em uma valorização no contrato do atleta. A diretoria do Flamengo nega qualquer tipo de atrito. Já Gabigol se reapresentou e treinou sem restrições com o restante do elenco. A passagem pelo cassino clandestino no fim de semana em São Paulo não ganhou resposta oficial do clube. O Flamengo tenta administrar o jogador. Há 10 dias, o vice de futebol Marcos Braz falou sobre sua relação com o atacante aos canais ESPN. O Gabriel é um atleta que sempre está aqui nos horários, sempre muito trabalhador. E eu tenho, sim, uma excelente relação com ele. Mas a minha relação que eu tenho com ele nada tem a ver com o trato com os outros jogadores. Eu não passo a mão na cabeça do Gabriel. Eu não passo, apenas a gente tem, cada um tem uma maneira de fazer a gestão do departamento de futebol profissional, e a gente entende e respeita como as outras pessoas, ou como passaram, convivem com os atletas e comandam os atletas, e eu tenho a minha maneira. Mesmo bicampeão brasileiro consecutivo, o Flamengo se agita. No início da temporada 2020 não foi diferente, com a demissão do então gerente de futebol, Paulo Pelay. Chacoalhada nos bastidores políticos antes mesmo da chegada do elenco principal e do então técnico Jorge Jesus. É o universo rubro-negro quase uma tradição. Notícia não morre, sempre renasce. De Gabigol a Arrascaeta, do campo a fora dele. O Arrascaeta é o líder em assistências nos últimos 2 campeonatos brasileiros.
Em 2019 foram 14 assistências e em 2020, 9 assistências. Aí, mais uma importância do Arrascaeta para o time rubro-negro. Nosso comentarista aqui no Sport Center é o Gustavo Zupac. O Arrascaeta, como a gente vê nos números, e quem vê futebol também, né? Percebe a importância do Arrascaeta. Inclusive, na época que o surto de Covid acertou o Flamengo em cheio, ficaram Gerson e Arrascaeta com aquele time de garotos, né? E teve um jogo emblemático contra o Barcelona em Guayaquil, que o Arrascaeta botou o jogo assim embaixo do braço. Na sequência teve o jogo aqui em São Paulo contra o Palmeiras, aquele jogo que o Palmeiras, que o Flamengo queria adiar, a CBF não quis, o Palmeiras também não topou e o Flamengo foi com o Arrascaeta, com o Gerson e com os meninos, e ele de novo jogou muito bem, com o Pedro, inclusive, também ficando entre esses jogadores. Ele de fato é muito importante, né? Então a gente observa esse momento em que ele aparentemente espera uma valorização e nessa reapresentação tardia, porém combinada, isso deve ser tratado cedo ou tarde, se não Marcos Braz Arrascaeta, mas entre Marcos Braz e representantes do jogador, acho que é uma questão compreensível que ele queira ser valorizado, mas que tudo seja feito dentro daquilo que o Flamengo entenda como o limite do razoável. Agora chama a atenção que essa primeira semana de trabalhos dá ao Flamengo a obrigação de resolver esses pepinos, esses abacaxis. Seja o Arrascaeta, que quer ser valorizado, seja o Gabriel. Esse sim, uma questão muito mais grave, uma questão que o Flamengo tem que se posicionar de fato, seja para o público, seja para o próprio jogador, sem passar a mão na cabeça do Gabriel, como disse o Marcos Braz, porque o comportamento dele foi muito prejudicial para o próprio Gabriel, para toda a causa do futebol que quer se manter ativo e para o Flamengo de forma institucional também. Pois é, e na final das contas a gente vai ver que o Flamengo o que está fazendo mesmo é passar a mão sim na cabeça do Gabriel. Enquanto, sim. Mas voltando no Arrascaeta, até porque também já passou tempo, né? Foi no domingo, hoje segunda-feira, nada aconteceu, então a gente imagina que isso não vai acontecer mais nada. Falando no Arrascaeta, Arrascaeta tem contrato até 2023, mas ele viu os seus companheiros sendo valorizados, tendo os contratos renovados e assim ganhando aumentos de salário. Você acha que ele mesmo tendo esse contrato que é mais longo, tem mesmo de fazer isso? Tem de pressionar? Pode soltar uma ou outra informação de que não está muito satisfeito, que merece uma valorização aí na imprensa até chegar à diretoria? O que eu questiono, Zupac, é exatamente o método. É esse o melhor método? Assim, eu acho que todo mundo, em qualquer profissão, sempre merece ganhar mais. Todo mundo, mesmo quem ganha bem, todo mundo sempre merece ganhar mais. Obrigada. Agradece ao Zupac. Alô, chefia. Mas e no caso do Arrascaeta, acho que isso vale também, né? É um jogador extremamente importante, é um dos craques do time do Flamengo. Acho legítimo que ele pleiteie por condições melhores de trabalho. Agora, se isso vira uma ameaça ao clube, se ele de alguma forma pode romper... se a maneira que isso for tocado pode significar uma relação mais complicada entre atleta e clube, ou de alguma forma ameaçar o ambiente que o Flamengo tem, aí não acho que seja o melhor caminho, mas também não acho que seja essa a forma que o Arrascaeta vai encontrar através dos seus representantes para resolver esse problema. Acho que é legítimo que ele queira se valorizar, se tiver uma proposta que ela seja apresentada e se for boa para ele e ele resolver sair para ganhar mais dinheiro, legítimo também, mas acho que o diálogo entre as partes, que sempre foi o melhor caminho, e a relação é boa entre Marcos Braz e jogadores, deve ser esse o tom para que isso seja resolvido. A gente lembra que quando saiu do Cruzeiro foi parecido, mas a Marcela lembrou agora há pouco também, né, Marcela, que o método parece semelhante de dizer que estava descontente e tal, mas o Cruzeiro não pagava exatamente o que estava combinado. Tem uma grande diferença. Era um Cruzeiro entrando em crise. E ele tinha, naquela situação, naquela circunstância, uma proposta do Flamengo muito melhor para ele. Se ele tiver hoje uma proposta em mãos que seja muito melhor para ele, aí ele decide se ele quer ficar ou se ele quer sair. Agora, simplesmente ameaçar sem ter nada em mão é um risco que ele pode assumir, mas que o Flamengo vai ter que administrar. Você acha que pode ser uma pressão do staff do Arrascaeta? Ao invés de ser uma... A gente tem a informação, inclusive a gente tem a informação do Pedro Henrique Torre, que falou que realmente ele não está tão satisfeito. Eu não sei se a palavra insatisfeito é muito forte, como você também estava comentando, mas você acha que isso pode ser também algo do staff do Arrascaeta, que não seja algo que seja um sentimento só dele? E só completando, Marcela, é importante a gente lembrar que ele nas redes sociais
colocou lá que é meu último dia de férias, calma, torcida do Flamengo, tá tudo bem. Deixa eu aproveitar. Me deixa com a minha mas eu também família. fiquei pensando, será que ele falaria alguma coisa em rede social? falaria, né? Acho que também não, né? Acho que muitas vezes, e eu não conheço os representantes do Arrascaeta, mas muitas vezes os agentes agem da maneira que eles entendem ser mais lucrativa para todo o negócio, para o jogador e também para os próprios representantes, e de alguma forma acabam ignorando a questão de relacionamento entre atleta e dirigente, entre atleta e clube, entre atleta e torcida. Sinceramente, não sei se esse é o caso, mas acho que se for, cabe ao jogador também se posicionar, né? O Arrascaeta, ele tem que ser o dono da carreira dele. Os representantes, eles são um suporte, são um apoio para a carreira do próprio jogador. Até por isso, eu acredito que a partir de amanhã, com ele já no Ninho do Urubu, inserido no contexto, isso vai ser conversado. E acho que não existe motivo para que se construa uma crise dentro do Flamengo. Isso é uma questão administrável. O jogador quer ser valorizado, o clube vai entender se pode valorizar ou não, e vão conversar sobre isso. E quanto, assim, de valorização você acha que o Arrascaeta pode ter no Flamengo? Dá para fazer curas pelo Arrascaeta? A gente sabe da importância dele, mas vale tudo? E a gente sabe que esse ano é complicado. Também para o Flamengo, que está tendo que vender esses jogadores, está chegando num acordo do Natan com o Bragantino, um zagueiro importante no elenco, apesar de reserva, né? E, oficialmente, o clube precisa de 100 milhões. O combinado, o previsto, era 100 milhões de reais na venda de jogadores. Quer dizer, não é que o Flamengo está nadando em dinheiro e pode dar um aumento para ele. Vai ter que ser muito bem conversado. E a gente está falando do time do clube brasileiro em melhor situação econômica, do clube que tem o principal orçamento, as principais receitas, a situação econômica mais equilibrada. Esse clube precisa cortar gastos. Então, a gente imagina o impacto que essa pandemia tem do ponto de vista econômico nos outros clubes. Então, loucura eu acho que não vale por ninguém. O Flamengo não fez loucura pelo Gabriel. O Flamengo não fez loucura pelo Pedro. O Flamengo pagou o que ele tinha. O Flamengo tinha para pagar pelo Gabriel na Inter. O Flamengo tinha para pagar para a Fiorentina pelo Pedro. Então, o Flamengo tem que fazer, se quiser valorizar o Arrascaeta, dentro do que ele pode. Loucura, eu acho que no estágio atual do futebol brasileiro, nenhum clube tem que fazer por nenhum jogador.